Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASF Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do fotógrafo e, para isso, conversaremos com Salomon Citrinovics, que é graduado em Comunicação, Habilitação Rádio, Cinema e TV. Trabalhou no Jornal de Brasília, na revista Veja, foi editor de fotografia no Correio Brasiliense. É professor de fotografia e fotojornalismo na PUC de São Paulo. Fez várias exposições no Brasil e no exterior. Tem fotografias nos acervos da Casa de las Américas, Cuba, e Coleção Pirelli do Museu de Arte de São Paulo. E o Mário Gustavo Coelho, que é graduado em fotografia e mestre em comunicação audiovisual. Morou na Itália, onde se apaixonou por fotografia. Trabalhou em cruzeiros e na Itália como fotógrafo. Atuou no ramo de moda e eventos sociais. Atualmente é fotógrafo de design de interiores, produtos e moda. É professor de curso de fotografia em cursos técnicos e ensino superior. Eu agradeço a presença de vocês. E podemos começar com uma piada, com um caso na área da fotografia. Então, eu estava na Veja nessa época, né, em 1981, 82, né, e o general Hugo Abreu, que era o chefe da Casa Militar do Geisel, fez um pronunciamento que a cúpula do governo não gostou e ele foi preso no quartel-general do Exército, lá em Brasília. E eu recebi a incumbência do meu chefe de tentar fotografar. A gente arrumou lá um estratagema para entrar no quartel-general, marcamos uma entrevista com o setor de engenharia, que ficava num prédio atrás de onde o general Hugo Abreu estava preso, para tentar acessar a janelinha dele ali, né? E grande parte dos colegas de imprensa ficaram represados ali na entrada, né? Não foi permitida a entrada dos jornalistas, mas a gente tinha uma entrevista marcada no setor de engenharia e deixaram a gente entrar. E aí a gente ficou circulando, eu e a repórter Ângela Ziroldo, ficamos ali circulando pelo quartel-general até o momento que a gente foi preso. Aí nós fomos presos, fomos levados para a sala do oficial de dia, que era um general, que nos passou uma enorme descompostura, disse que a gente tinha invadido uma instalação militar, que a gente estava colocando a nossa vida em risco, que um sentinela ali podia querer dar um tiro na gente. E foi uma descompostura longa, né? E quando ele acabou de falar, eu virei para ele e falei assim: general, as nossas profissões são muito diferentes, mas elas têm um ponto em comum. Eu saí da minha redação com a incumbência do meu chefe, do meu superior, de fazer uma fotografia do general Hugo Abreu. E eu vim cumprir essas ordens. E você? Bom, acho que eu não tenho essa experiência tão grande que nem o Salomon, mas uma coisa que hoje no mercado é muito interessante é que às vezes as pessoas olham para você: o que você faz? Eu sou fotógrafo. Profissional? E você, poxa, sim, né? E você, o que faz? Ah, não sei, sou advogado. Profissional, né? Eu pergunto para a pessoa. Porque existe sempre essa relação da fotografia, acho que por estar dentro do campo da arte, né? Então muita gente às vezes não tem essa relevância, às vezes, do fotógrafo, até como profissional, né? É interessante. Acho bom, podemos pegar os dois casos. O fotógrafo é um profissional? Muito. O fotógrafo é um profissional. O fotógrafo é um profissional. Com o advento do... Quer dizer, a fotografia é a sua história todinha, quer dizer, ela tem uma história de democratização e popularização que nos dias de hoje chegou quase que na mão de todo mundo, né? Com os celulares. Mas ela continua sendo uma profissão, quer dizer, dentro das diversas áreas de fotografia aplicada, né? Se requer qualidade no trabalho, se requer especialização, conhecimento. Né?
Mas a ideia de que eu me torno profissional, vamos falar já dos cursos, mas antes dos cursos, começando a fotografar, gostando de fotografar, e paulatinamente eu viro fotógrafo, né? Existe isso ainda ou é uma ilusão? Porque os meus jovens falam assim, gosto muito de fotografia, seria um profissional, mas vou deixar isso como hobby. E a ideia, um dia eu vou me tornar profissional. Isso tem sentido ou não? Eu acho que, na verdade, assim, a fotografia... hoje existem sim cursos, mas a gente sabe que justamente na história da fotografia, por muito tempo não existiram cursos profissionalizantes como existem hoje, ou de nível até superior, para você se tornar um fotógrafo. E esse é um debate que eu tenho muito em classe com os alunos, que não ache que porque fazendo um curso de fotografia, você vai ser um fotógrafo melhor ou mais, talvez mais capacitado sim, porque você vai ter todo um conhecimento teórico adquirido sobre diversas áreas específicas da fotografia. Mas que isso vai te dar necessariamente uma vantagem profissional de mercado, porque a gente sabe que a fotografia é uma arte que hoje, com o advento da comunicação YouTube, você pode entrar no YouTube e entender como fotografar, manusear uma câmera fotográfica profissional. Agora, executar essa foto, ter esse conhecimento, referências e capacidade de fotografar com o conhecimento adquirido, aí essa é a diferença que o curso pode trazer, né? Mas eu acredito que a história, assim, acho que até hoje, quer dizer, a minha história é assim, quer dizer, eu adolescente comecei a gostar disso. Porque eu fui numa colônia curiosamente, eu comecei pelo laboratório. Eu ia numa colônia de férias que tinha um laboratório e eu me encantei pela magia do laboratório. Mas eu acho que ainda hoje, quer dizer, os jovens começam a gostar disso e alguns deles vão levar esse interesse mais a fundo e vão buscar hoje, como ele disse, uma formação, né? Hoje eu acho que não é absolutamente necessário e indispensável uma formação hoje, mas uma formação hoje, em dia, que as coisas ficaram muito mais complexas, é necessária, né? E aí uma parte pequena, eu acho, desses aficionados por fotografia vão buscar uma profissionalização. Quero ser fotógrafo de jornal. Quero fazer foto de produto para publicidade. É melhor fazer um curso de fotografia ou um curso de jornalismo, ou no outro caso, em publicidade? Eu acho que é melhor fazer um curso de fotografia. Não é? Porque os cursos de, vamos dizer, de jornalismo e de publicidade, eles dão uma pequena pincelada na fotografia, né? Eu sou professor aqui da PUC. Sei. Então, o conteúdo de fotografia aqui para o curso de jornalismo, ele é muito pequenininho em face de toda a área do jornalismo, né? Então, eu acho que é mais recomendável fazer um curso de fotografia. E, assim, hoje existem cursos, né? E aí, os fotógrafos, ou uma boa parte dos fotógrafos, saem desses cursos. Na época da minha formação, né, é muito curioso da onde vinham os fotógrafos. Os fotógrafos vinham, acho que, muito, por exemplo, dos cursos de arquitetura. É uma coisa curiosa, né? Vinham dos cursos de artes visuais e alguns, inclusive, vinham da área de humanas. Gente ligada à antropologia, sociologia. Né? Isso antes dos cursos de fotografia. Eu lembro que ser fotógrafo da Veja, né, era um referencial e tinha um ideal de entrar no departamento, e muitos fotógrafos lá se formaram, começando a carregar maleta para o fotógrafo, né, e equipamento, e com o tempo adquiriam a prática
do fotógrafo para a revista Veja. Isso é uma história dos fotógrafos de gerações anteriores. Alguns tinham formação universitária e outros, muitos, da minha época inclusive, tinham essa história, né? Ou eles eram auxiliar de laboratório, office boy de redação, enfim. Essa é uma história comum a fotógrafos e cinegrafistas de televisão. Você também acha que é melhor fazer um curso de fotografia do que jornalismo Eu acho que ou publicidade? hoje, eu sempre falo o seguinte, eu tenho a seguinte opinião, eu acho que se você estuda fotografia com o interesse de que, porque eu estudei fotografia, sou formado em fotografia, o meu trabalho vale mais que o dos outros, eu acho que é uma maneira errada de se estudar fotografia. A fotografia, a diferença é que num curso, seja profissionalizante ou seja superior de fotografia, você vai ter o contato com todas as áreas da fotografia, que são diversas vertentes que a fotografia você pode imergir hoje. Mas, se você fizer com o intuito de que, com o estudo, eu vou ter mais capacitação cultural e eu vou conhecer mais sobre referências, eu vou ter o completo entendimento de como funciona o estúdio, as diversas áreas, se esse valor cultural vai agregar valor financeiro na hora de você realizar um orçamento para um cliente, é outra questão, eu acredito. Eu acho que vai mais por esse caminho. E eu acredito numa formação contínua. Se você é um fotógrafo que você tem uma capacidade legal da área publicitária, por que não depois fazer publicidade para ter melhor conhecimento ainda da área específica? Mas aí vai da pessoa querer estudar. Existem hoje cursos de fotografia para todos os gostos. Existe o bacharelado, são poucos os cursos no Brasil de bacharelado em fotografia, duração de 4 anos. Né? Existem cursos superiores na modalidade tecnológica, 2 anos. 2 anos. Existem cursos técnicos de fotografia de nível médio, que é junto com o ensino médio. Existem cursos livres. Né? No entanto, todos eles estão gerando possíveis fotógrafos. Como você falou, que não se diferenciam no mercado por causa disso. Vale a pena fazer cursos longos em fotografia? O conhecimento técnico que você vai adquirir no curso longo, obviamente você vai ter uma parte teórica muito mais complexa de saber uma construção ótica de uma objetiva, que realmente, talvez na prática, né, no exercício da função, não tem tanta realmente importância. Mas, obviamente, é uma opinião minha, eu acho que todo esse conhecimento técnico e cultural que vai agregar, de qualquer maneira, sempre vai agregar mais. Uma opinião formada pela Simonetta Persichetti, jornalista, que ela fala uma coisa que eu acho interessante. Realmente, hoje, a fotografia está muito difusa, né? A gente tem tudo fotografa hoje, celulares, tablets, câmeras. Então, talvez o valor da imagem tenha mudado, né? Mas hoje ela tem uma opinião muito interessante, que é nunca se fotografou tanto e se viu tão pouco. Porque você tem um bombardeamento de informações de imagens no mercado, mas muitas vezes mais do mesmo, né? Sempre a mesma coisa. Então, pegando esse gancho, quer dizer, tem a importância da formação técnica e que hoje parece um contrassenso, mas hoje a parte técnica da fotografia ela se tornou mais complexa. Quer dizer, por um lado, ela ficou muito mais simples, quer dizer, você puxa um celular do bolso e dá um clique, mas na ponta da fotografia profissional, ela ficou muito mais complexa. Inclusive porque o fotógrafo acabou incorporando muitas funções que antes da fotografia digital eram terceirizadas, como a revelação, o laboratório, o tratamento posterior das imagens. Na maioria das vezes, salvo no mundo profissional, na maioria das vezes, eles eram terceirizados. Quer dizer, você fotografava e mandava seu filme para o laboratório. Hoje não, hoje o laboratório, que era químico e molhado, virou seco, está dentro de um computador e é o próprio fotógrafo que leva esse fluxo de trabalho até o fim, né? Agora, eu acho que mais importante que a parte técnica, eu acho que uma formação, e aí talvez a formação superior
e mais longa de 4 anos vai dar para ele o que ele falou da parte cultural dessa história. A parte cultural dessa história é entender como é que a fotografia, que tem uma história curta, de quase 200 anos agora, de como é que ela evoluiu e ter a cabeça cheia de referências do universo da fotografia, né? Para você não chegar e fazer uma fotografia e achar que ela é uma coisa maravilhosa e excepcional, quando um fotógrafo do começo do século XX já fez aquilo e talvez melhor. Exatamente as minhas palavras, faço as dele. Eu acho que tem muito essa questão da referência. Você entender a fotografia, procurar o que já foi feito, para ter referência de imagens, para saber imageticamente, e depois a segunda realidade, às vezes o fotógrafo tentar entender não só o que está dentro do retângulo, mas sob qual condição aquele fotógrafo realizou aquele clique, principalmente na área de jornalismo, né? Uma coisa é a primeira realidade que está ali expressa, a segunda realidade que é a realidade do fotógrafo realizando aquela foto. Você começar a entender essa carga cultural, eu acho que é importante sim na hora de você produzir sua imagem. Você vai ter mais referência, pensar melhor essa luz. Como ele disse, às vezes fotógrafos de um século atrás já o fizeram, né? E as pessoas ainda... Mas ainda assim eu acho que hoje a fotografia ela tem muito campo. Vamos falar então agora um pouco de mercado de trabalho. Como é que funciona? Existe emprego para fotógrafo? Eu acho que se eu estiver errado, você me desmente. Eu acho que os empregos formais para fotógrafo diminuíram. Muito. Diminuíram, assim, vamos falar dos 2 campos principais em comunicação, né? O campo é muito vasto, né? Mas vamos falar assim das 2 carreiras mais evidentes em comunicação, né? A do fotojornalismo e a da fotografia publicitária. O que se observou é que empregos formais nessa área, ou seja, um fotógrafo que faz parte do staff de uma revista, de um jornal, com carteira assinada, enfim, um emprego formal, eu acho que os empregos formais diminuíram. O trabalho informal, eu tenho a impressão que aumentou. Eu tenho a impressão que aumentou e com o advento do digital, esse mercado sofreu uma forte sacudida e uma forte confusão, acho, da parte do cliente, tá? Para distinguir o que é um trabalho de qualidade e o que não é um trabalho de qualidade. Então, eu acho que no mundo informal ele aumentou, né? Tem surgido experiências interessantes de fotógrafos que constituem grupos na área do jornalismo e da comunicação. Eu vou citar 2 coletivos desses que estão atuando bonito no mercado, que é o Garapa e o CIA da Foto, né? Mas esse é um mercado, vamos dizer, é um mercado informal. Mas eu acho que isso é um sinal dos tempos, quer dizer, as pessoas estão se reunindo, criando elas pequenas empresas, né, para atuar no mercado. Oferecer serviço. Hoje, exatamente, acredito que o Salomão falou, hoje você pega um jornal como Folha de São Paulo, Estadão, antes existia um grupo de fotojornalistas contratados diretos para fazer esses trabalhos. Hoje, não faço ideia, deve existir o quê, Salomão? 2, 3 fotógrafos, o resto é tudo freelancer. É um pouquinho mais, mas as equipes encolheram muito. As equipes encolheram muito e são, na maioria, freelancers que, por contato, tem uma pauta, vai cobrir alguma coisa e a pessoa sai. Dessa forma também, é visível que o trabalho informal cresceu tanto, até que hoje existe a possibilidade, o fotógrafo se enquadra como microempreendedor individual. Então você pode ser um microempreendedor individual pagando R$ 44 por mês
tendo todos, podendo emitir nota fiscal, tudo. E ainda assim, mesmo com essa facilidade, muita gente trabalha na completa informalidade na fotografia. Porque você pode se formalizar, mas não como emprego, mas como autônomo, como Exato. um profissional liberal. Né? Exato. Gosto de fotos autorais. Né? Tenho como ideal Sebastião Salgado. Né? Como é que eu vendo foto? Existe esse mercado para sobreviver fazendo esse tipo de foto? Lembrando que Sebastião Salgado é economista de origem. Né? Eu acho que é importante lembrar que o Sebastião, ele, salvo engano, ele sempre foi um fotógrafo que... Eu acho que o Sebastião nunca teve um emprego formal como fotógrafo. Ele sempre foi, no começo da carreira, conectado a agências internacionais de fotojornalismo. Depois ele integrou a Magnum, que é uma das agências mais prestigiosas do mundo, né? Fundada pelo Cartier-Bresson, pelo Robert Capa. E depois a Magnum, que quer dizer, se o Sebastião é um paradigma, a Magnum para os fotojornalistas sempre foi um paradigma. E chegou um determinado momento que a Magnum ficou pequena para o Sebastião. Eu acho que o Sebastião, por causa da formação de economista dele e de economista progressista, de economista de esquerda, ele conseguia ter uma visão muito global do mundo. Toda a temática dele sempre foi global. Ou seja, ele elegia alguns temas, por exemplo, o trabalho, a migração de populações, quer dizer, os grandes trabalhos dele sempre foram trabalhos globais. Eu acho que essa capacidade do Salgado de bolar essas pautas globais, aliada à excelência do trabalho fotográfico dele, né, e aliada a uma grande capacidade comercial do grupo dele, é que fizeram dele o que ele é. Quer dizer, a foto autoral entra no mercado da arte, que é um outro mercado, não é isso? Mais ou menos por aí mesmo, mas eu acho uma área muito complexa nos dias de hoje, porque acho que é mesmo aquela opinião, nunca se fotografou tanto e se viu tão pouco. Então, justamente essa confusão que o Salomão citou das pessoas saberem realmente distinguir o que é realmente uma boa foto ou simplesmente tem uma estéticazinha bonita, mas na hora que você vai analisar a fundo essa foto por algum profissional mais dedicado à leitura de uma imagem, vê que não é talvez tão valiosa assim. E a fotografia autoral, eu penso que hoje é um dos campos mais difíceis. Assim, eu acho que o caminho é você conseguindo um mercado de trabalho da fotografia, estando já inserido, seja dentro do fotojornalismo, da fotografia publicitária, da fotografia social. Foto de moda. Moda, você acaba design. Conseguindo criar dentro desse seu portfólio um tempo, se dedicar um tempo para coisas da sua própria autoria, né? O autoral. E aí disso daí, eu acho que hoje em dia tudo tem um pouco do momento certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e você conseguir se encaixar nesse mercado. E para ser fotógrafo perito da polícia, é importante que se faça um curso de fotografia? É exigência? Acho que eu não sei te dizer com exatidão, talvez o Salomão sim, mas eu acho que é exigência no curso para você prestar na polícia que você tenha graduação em fotografia, né? Eu não Temos sei que com exatidão, preciso isso, verificar, né? Pesquisar melhor. Eu acho que o cara tem que saber fotografar, né? Eu acho que o cara tem que saber fotografar e ele tem que saber quais são as necessidades de imagem, né, que são esperadas dele. Dá para viver de fotografia?
Sim, eu acredito que sim. Eu acho que ainda dá. Ainda é bom ter. Olha, essa coisa não foi uma expansão. O digital não trouxe uma expansão para a fotografia. Ele trouxe uma explosão, quer dizer, ao longo do tempo, né, mesmo na era do filme ainda, quer dizer, a fotografia já tinha uma popularização muito grande, com câmerazinha simples que os americanos chamam de point and shoot, quer dizer, aponte e dispare, né? Uma câmera que, enfim, caixinha preta que... mas o digital trouxe uma enorme explosão. E essa enorme explosão, eu acho que deixou o mercado meio sem critérios, meio sem parâmetros. Eu tenho a impressão que essas coisas estão começando a se assentar. Vou dar um exemplo simples de uma ponta, vamos dizer, mais pobre do mercado. Você tem um site de venda de produtos na internet e você acha que você não precisa contratar um fotógrafo profissional para fazer esse trabalho, afinal as imagens são pequenininhas, de baixa definição, e você não precisa. Essas pessoas estão começando a se dar conta de que você talvez precise de um fotógrafo profissional. Porque, por exemplo, para fotografar um objeto de vidro ou um objeto metálico, você precisa ter um conhecimento de luz e de iluminação para apresentar aquele objeto, ainda que num arquivo pequeno, na internet, de maneira conveniente para que o teu consumidor identifique bem claramente as características daquele objeto. Muito bem, eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.